o seguinte, estava tendo muita queixa de culto demorado. Aí Paulinho fez com que a bateria dure só 50 minutos. O pastor falou, fala pouco. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Deus, por esse dia, por esse momento que o Senhor preparou, antes mesmo do início desse estudo, essa interação maravilhosa, que somente os filhos de Deus podem usufruir. Uma amizade sincera, um amor fraternal. Ó Deus, coisas que não encontrávamos antes do Senhor tão misericordiosamente nos transportar das trevas para a luz. Disso somos gratos, Senhor. Que gratidão, Senhor, sentimos em nosso coração nesse momento. Glória a Deus. Por termos uma família, não somente uma família temporal que passaremos alguns anos aqui na terra, mas uma família que nos acompanhará no céu. Que privilégio conhecer os nossos irmãos no céu, ainda aqui na terra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a olharmos para o alto, a buscarmos as coisas que são do alto. Livre o nosso coração de toda preocupação e ansiedade com as coisas terrenas. Nos ajuda a descansar em Ti, Senhor, no Teu conforto, no Teu consolo, ó Deus, no Teu refrigério. O Senhor Jesus disse que o fardo é suave. O Senhor Jesus disse que o jugo é leve. Porque nos sentimos tão cansados e sobrecarregados? É porque estamos levando uma carga desnecessária. Preocupações, pecados, ansiedades, tudo isso, Senhor, tem afetado o nosso caminhar. Nessa noite, mais uma vez, como o Senhor tem feito, nossos olhos sejam abertos, nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração esteja receptível. E à medida que a Tua palavra seja, Senhor, pregada, pelo poder do Espírito, sejamos transformados de glória em glória. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Calmon, da irmã Rita, do irmão Regino, que tão diligentemente e carinhosamente preparam toda segunda-feira esse momento para que estejamos juntos em Teu nome. Cuida deles, Senhor. O Senhor sabe dos problemas que eles enfrentam, Senhor, nessa localidade, nas suas famílias, nas suas vidas pessoais. Seja com eles, Senhor. Que eles sejam ainda mais usados por Ti para fazerem a diferença nesse local, Senhor. Atraindo pessoas como eles mesmos foram atraídos para Ti, Senhor Jesus. Queremos apresentar hoje a vida também da nossa amada irmã Osana, como fazemos diariamente, Senhor. Pois temos aprendido com Ti que a nossa oração deve ser perseverante, como uma viúva que pedia a um juiz iníquo todos os dias que julgasse a sua causa. Foi assim que o Senhor disse que a nossa oração deveria ser perseverante. Nós continuamos pedindo, Senhor, para, segundo a Tua benignidade, o Senhor restaure a saúde da irmã Osana, essa irmã que nós tanto amamos e que sabemos que também somos amados por ela. Que o Senhor tome conta dela, Senhor, lá na Itália. Ajuda o seu esposo, Senhor, a Te conhecer. Ó Deus, se for a Tua vontade, que haja, Senhor, um ponto de pregação lá na localidade onde ela está. Que pessoas se reúnam para assistir o culto juntamente com ela. Ó Deus, o Senhor pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Abençoa também Dona Maria, seu Edson, esses nossos irmãos idosos, amados, que têm passado, Senhor, pelas enfermidades da idade. Que o Senhor possa ajudá-los também e nos ajudar a ajudá-los da maneira correta. Ó Pai, eu quero Te apresentar uma causa nessa noite, que é a plantação da igreja em Itapuã. Nós estávamos conversando aqui antes do início, e que isso seja testificado, Senhor, no coração de todos aqueles que são participantes dessa obra, juntamente conosco.
tanto o local quanto as pessoas que estarão unidas nesse propósito bendito de expandir o Teu Santíssimo Evangelho. Temos sentido, Senhor, eu creio que não só eu, mas meus irmãos também, como o apóstolo Paulo, um forte ardor no coração ao ver a idolatria dominando no meio evangélico. E nos sentimos impulsionados, Senhor, não na nossa força, porque não temos isso, mas na Tua força, na fé que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, a fazer a diferença, Senhor, a fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Eu oro principalmente, Senhor, para que eu seja um bom exemplo para os meus irmãos. Me ajuda, não me deixa acomodado, Senhor, mas que, como disse o nosso amado irmão José, que a gente venha usar cada tempo, cada momento do dia, da noite que a gente tenha para pregar a Tua palavra, pois nós temos certeza que, assim como nós ouvimos a Tua voz, outras pessoas ouvirão e Te seguirão e andarão juntamente conosco no mesmo caminho de salvação que tantos outros percorreram antes de nós, e acreditamos que outros percorrerão junto conosco e outros ainda depois, até a volta do nosso Santíssimo Salvador e o nosso encontro com Ele em glória. Abençoa-nos, Senhor, e para sempre seremos abençoados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos para sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos estudar uma passagem que está presente também nos outros evangelhos sinóticos. Essa é, de longe, a parábola mais conhecida do Senhor Jesus. E eu gostaria muito que os irmãos, tanto aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que vierem acompanhar pela internet, prestassem bastante atenção. Eu quero passar por ela com muito cuidado, pois o Senhor Jesus, Ele disse que se nós entendêssemos essa parábola, nós entenderíamos todas as demais. E principalmente para a gente que hoje falou aqui sobre o evangelismo, sobre uma plantação de uma nova igreja, a gente que está aqui no estudo bíblico, em um bairro onde nós não temos uma igreja formal, por assim dizer, mas nos reunimos aqui há mais de um ano, que nós possamos entender que a obra de Deus, ela acontece de uma maneira que o próprio Deus já nos disse como aconteceria. Nós, infelizmente, somos estimulados por sentimentos equivocados, por exemplos e expectativas que não são vindas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso nos frustramos. Então o Senhor Jesus aqui na parábola do semeador, Ele traz para nós um referencial daquilo que eu e você temos que sentir à proporção que exercemos o mandamento que o Senhor Jesus nos ordenou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então aqui o Senhor Jesus está nos mostrando qual é a receptividade do cumprimento desse mandamento. A gente tem criado expectativas, as igrejas evangélicas e não evangélicas têm se mundanizado e muitos chegam até a fazer uma espécie de receita de bolo de como uma igreja deve crescer. Existem seminários para falar somente de crescimento de igreja, como se isso fosse algo desejado, como se isso fosse algo a se buscar. O Senhor Jesus nunca mandou que fizéssemos isso. O Senhor Jesus nunca nos deu a ingerência nos resultados, mas Ele nos deu um ofício a ser feito. Os resultados não competem a nós. O que nos compete é a fidelidade, a diligência
e a preocupação com o testemunho pessoal em relação a tudo aquilo que ouvimos e devemos passar adiante em relação ao nosso Salvador bendito Jesus Cristo. Então, vamos iniciar hoje a partir do versículo 4 do capítulo 8 de Lucas. É a parábola do semeador. O Senhor Jesus, ele está caminhando e pregando, como ele fez em todo o seu ministério. Todo o ministério de Jesus consistia em caminhar pelo território de Israel e pregar, como ele já havia dito, inclusive aqueles que eram esquecidos, aos pobres, aqueles que eram rejeitados, que eram tidos como pecadores, porque não preenchiam os requisitos da religiosidade da época, e Jesus então veio para salvar os perdidos. E agora o Senhor Jesus nos dá essa parábola, para que eu e você possamos então agradecer a Deus, em primeiro lugar, o fato de termos sido um solo onde a semente germinou, se de fato ela tem germinado, e também analisar como nós devemos, a partir de hoje, fazer a obra de Deus da maneira de Deus. Amém? Então, olha o que diz o texto sagrado. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Então, o que era uma parábola? A parábola era uma espécie de analogia. Jesus, ele queria falar a respeito de um assunto espiritual e ele pegava então um exemplo do dia a dia das pessoas e ele fazia uma comparação daquilo que é espiritual com aquilo que para as pessoas era algo trivial. Como, por exemplo, Jesus disse que o reino de Deus é como uma pescaria, que você joga a rede ao mar e você puxa a rede para a praia, né? E vem todo tipo de peixe. E aí os pescadores fazem a separação entre os peixes que são bons, aqueles que são para o alimento, e aqueles que não são, que são para ser jogados fora. Então isso é uma parábola. Jesus usa uma comparação, uma analogia. Mas a parábola também é contada como uma forma de alcançar os humildes e de envergonhar os soberbos. Os soberbos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de frequentar um círculo, né, de pessoas eruditas. Se você nunca frequentou, meu filho, você não perdeu nada. Eu estou falando do meu exemplo porque isso para mim foi muito marcante. Eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos de idade e meu pai, ele estava fazendo doutorado em Direito. Então, se você acha que tem gente soberba, é porque você não conheceu pessoas que fizeram doutorado em Direito, né? É um grupo de pessoas assim, bem diminuto, ou seja, de quase 200 milhões de brasileiros, a gente tem um país inteiro, talvez menos de 1000 doutores em Direito. E eu fui numa dessas aulas, porque eu não tinha como ficar sozinho em casa, ele me levou. Irmãos, eu fiquei 2 horas numa sala de aula, e eles conversaram entre si, e era português. Eu sabia que eles estavam falando a língua portuguesa, mas eu não entendi uma palavra. Então, isso é o erudito. Ele faz questão de falar coisas de maneira tão difícil que ninguém compreende. Muitas pessoas têm feito isso na igreja. Pastores escrevem os seus sermões, procuram palavras extremamente difíceis para que as pessoas achem que eles são inteligentes. Mas as pessoas que estão sentadas na cadeira, elas não entendem nada daquilo que foi pregado. Então o pastor é tido como inteligente e a pessoa não entende a mensagem. É isso que Cristo queria? Não. Cristo queria que nós passássemos a mensagem dele de maneira compreensível. Então quando eu prego, eu tenho que pregar de tal forma que uma pessoa que tem doutorado e uma pessoa que é analfabeta, ela vai entender a mensagem da mesma forma. Ela pode não aceitar, ela pode até odiar aquilo que eu preguei para ela, mas ela vai entender. Então é assim que nós temos que pregar a palavra de Deus, de maneira simples, de maneira cristalina,
de maneira compreensível. E a parábola fazia isso. A parábola fazia com que aqueles que eram alvos da graça de Deus fossem alcançados. Por isso que Jesus, em um determinado momento, ele para tudo, olha para o céu e rende graças. E diz: Pai, eu te rendo graças, porque ocultastes estas coisas. Que coisas? As sabedorias do alto, dos sábios e instruídos, e por conta do teu agrado revelou aos teus pequeninos. Ó Pai, como isso é bonito. Jesus para só para louvar a maneira de Deus agir, como envergonha aqueles que se acham sábios. Então, o próprio apóstolo Paulo, que era uma pessoa que tinha sabedoria segundo o mundo de maneira muito forte antes da sua conversão, mas ele viu como aquela sabedoria, se comparado com as coisas de Deus, era lixo. Ele chama de lixo, literalmente. Então aqui o Senhor Jesus vai falar a essas pessoas de tal forma que aqueles que têm que ouvir, ouçam. Que aqueles que têm que ser salvos, sejam salvos. Que aqueles que têm que compreender, compreendam. Enquanto outros vão ridicularizar e outros vão desdenhar. Como a gente já viu. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Então toda vez que você vê essa expressão grande multidão, você tem que entender que lá tem todo tipo de gente. Tem discípulo, tem seguidores, tem curiosos, tem opositores que estão ali para pegar alguma falha de Jesus. Está todo mundo aonde? Na multidão. A multidão é algo muito perigoso. Então, uma grande multidão vinha ter com ele, gente de todas as cidades. Disse Jesus por parábolas: eu disse a vocês que Jesus está aqui, muito provavelmente na região da Galileia. E na região da Galileia, na época de Jesus, segundo os historiadores, existiam cerca de mais de 200 aldeias, entre aldeias e cidades. E Jesus passava por elas, todas elas. Jesus então começa a pregar: eis que o semeador saiu a semear. O que é um semeador, irmãos? Na nossa linguagem, é um agricultor. Exatamente. É que às vezes a gente fala semeador, a pessoa não entende, em português. Como assim semeador? O que o semeador faz? É um agricultor. É aquela pessoa que trabalha no campo, que planta, que colhe. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. É preciso que a gente venha contextualizar, antes da gente continuar a exposição. Existia na época de Jesus uma forma de se semear. Não era como hoje. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um campo. Normalmente o que é que acontece? A pessoa ara o campo com aquelas máquinas e ela planta com uma máquina, tipo uma tesoura, uma sementeira que você faz assim e abre, e a semente é jogada no chão. Estou errado? Quando eu morava no interior, meu avô tinha uma espécie de armazém e ele vendia esses utensílios assim que eram usados na agricultura. E aí eu me lembro que tinha essa ferramenta e cavador, que você fazia assim. Ainda existe, Lebron? Que você faz assim e aí você abre e aí a semente fica lá dentro, na profundidade certa para poder ela germinar, não é assim? Na época de Jesus não tinha isso. Então o que é que se fazia? Arava-se a terra com aquela junta de bois. Existia o que a gente chama hoje de arado, mas era chamado antigamente de tribulos. Daí a palavra tribulação. Era uma espécie de vários arcos de ferro que se passava com a junta de boi e ela ia afundando, machucando a terra, preparando a terra, afofando a terra para ela receber a semente. O semeador, ele vinha então, não sei se você já viu fotos, mas é fácil achar esse tipo de foto na internet. Ele vinha com uma espécie de sacola, dentro da sacola estavam as sementes e ele jogava as sementes. Essas sementes caíam no solo que já estava preparado para recebê-las, só que
como em qualquer lugar, existia o vento e muitas vezes a semente não caía no solo fértil. Então ela podia cair em 3 tipos de solo, como a gente vai aprender aqui, e em 4 tipos de solo, como a gente vai aprender aqui. Então a maneira de se semear na época de Jesus era dessa forma. Talvez hoje em dia seja totalmente diferente, né? Hoje em dia, até no século XXI, né, existem fazendas totalmente robotizadas, né? Máquinas que fazem colheitas que antes eram feitas por centenas de pessoas, né? Então, mas na realidade, na época de Jesus, é uma realidade completamente diferente. É como, por exemplo, né, tem pessoas que têm dificuldade quando Jesus fala uma outra parábola, ele diz, porque o reino dos céus é como o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Aí vem uma pessoa que diz que olhou no Google e diz lá, botou qual é a menor de todas as sementes. Se você jogar no Google vai aparecer, com certeza não é o grão de mostarda. Existem sementes menores. Mas na época de Jesus, esse era o grão menor da região de Jesus. Então ele usou o exemplo da época dele, né? Então ele disse que lá na época dele, o grão de mostarda era o menor grão de todos que era semeado. Mas uma vez que ela crescia, se tornava uma árvore, e uma árvore tão grande que dava ramos que até os passarinhos podiam fazer ninhos. Então, é importante que quando a gente estude a Bíblia, o método certo é o método histórico-gramatical. Ou seja, você lê uma passagem na Bíblia e aí você vai então procurar saber qual foi a época que aquela passagem foi escrita. Por exemplo, se a gente lê o livro de Juízes, se a gente lê o livro de Deuteronômio, se a gente lê o livro de Gênesis, né? Então você vai procurar saber a época que foi escrita e depois você vai procurar saber, né, a maneira que foi redigida, né, no original. O Antigo Testamento a gente sabe que na maior parte foi escrito no hebraico, algumas poucas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Então essa é a maneira certa de se estudar a palavra de Deus. Por que eu estou falando essas coisas, irmãos? Porque tem gente que, a gente tem vivido numa época onde tem muita gente que tem revelações. Então eu li esse versículo e tive uma revelação particular, que ninguém teve antes. Então provavelmente, irmãos, você está enganado. Se em 2000 anos de história, só você interpretou determinada passagem de um jeito, então você está errado. Porque Cristo, ele não trata a sua igreja dessa forma. Ele trata a sua igreja de maneira igualitária. Aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente recebe hoje, é aquilo que os nossos irmãos do passado receberam. É a mesma informação. Tanto que já na época do apóstolo Paulo, como é que ele vai falar da ceia? Como é que ele resolve o problema da ceia em 1 Coríntios 11? Aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Quando ele está instruindo Timóteo a evangelizar e discipular, ele diz o quê? Procura homens fiéis e ensina a eles aquilo que você também aprendeu. De maneira que tome cuidado com essas novidades, com esses ensinos jovens, né? Com essas doutrinas que têm 30, 40, 50 anos. Isso é muito perigoso, porque a igreja verdadeira, ela tem 2000 anos de história. E a gente faz parte dessa igreja. Então, quando lhe perguntarem quanto tempo tem a sua igreja, 2000 anos. Tem 2000 anos a igreja que eu faço parte. Não, mas ela foi plantada tem só 10 anos. Não, ela foi plantada por Cristo. O pastor que está lá, ele está cumprindo somente um chamado temporal. Mas nós todos fazemos parte dessa igreja una, que tem 2000 anos de história, que tem irmãos nossos que já estão no céu, outros que conheceremos aqui e outros que conheceremos lá. Amém? Então, o semeador saiu. É bonito isso, porque o Senhor Jesus já nos mostra aqui que se você é um cristão verdadeiro, você não é preguiçoso. Irmãos, quem aqui já viu um agricultor preguiçoso? Eu já passei férias no interior, já disse isso algumas vezes. Já tive lá na cidade que eu passei férias, tinha sexta-feira, até hoje tem a feira. É engraçado, não sei se nos interiores dos irmãos é assim. É um mesmo grupo que fica levando, né, as barracas
para as cidades da região. Aí cada dia a feira é em uma cidade. Aí lá nessa cidade, né, Xique-Xique, é sexta-feira, é o dia da feira. Aí eles armam as feiras, né, vem aqueles caminhões, 4 da manhã chega, armam as barracas. Quando é 4 da tarde começam a desmontar, porque eles já vão para outro lugar no outro dia. Então, no dia da feira, pessoas que moram, né, nas fazendas e que moram muitas vezes nessas localidades assim mais distantes, elas vêm para a cidade para poder fazer a compra, às vezes da semana, às vezes do mês, né? E você tem a oportunidade de interagir. Quando você conhece um agricultor, normalmente a mão dele é toda cheia de quê? De calo. Por quê? Porque ele trabalha. Ele dorme cedo. Por quê? Porque ele acorda cedo. É difícil você ver um agricultor gordo. Por quê? Porque ele trabalha muito. Ele pode até comer também, mas ele trabalha muito. E o trabalho dele é um trabalho braçal, né? Então, irmãos, é importante a gente perceber o exemplo que o Senhor Jesus pega. O Senhor Jesus pega o exemplo desse pessoal que trabalhava. Normalmente, irmãos, a lida, um dia de trabalho de um agricultor era algo entre 10 e 12 horas de trabalho mesmo, em pé, né, andando toda a plantação, para cuidar da plantação, principalmente nessa época que lá tinha plantação de uva. Plantação de uva dá um trabalho imenso, né, as vinhas. Então, quando Jesus pega esse exemplo, é o exemplo de alguém que trabalha, não é alguém que está lá, como por exemplo o pescador. O pescador, quando está todo mundo dormindo, ele acorda e ele entra no barco dele. Quando você vai acordar, ele já está voltando da pesca. É assim ou não é? E Jesus disse que nós seríamos pescadores de almas. Não é assim? De homens. A gente tem essa diligência de acordar cedo, de dormir tarde, de manhã costurar as redes, prestar atenção, porque se a rede estiver furada, os peixes passam. A gente tem esse cuidado? Será que eu estou pregando da forma certa? Será que eu estou dando o testemunho correto? Olha os exemplos que Jesus pega para nos estimular a evangelizar. Aqui é uma parábola que tem que te estimular a evangelizar, que tem que deixar você alegre, independente do resultado. Então, eis que o semeador saiu a semear. Ele teve que sair da sua casa. Tem gente que hoje em dia não quer nem sair de casa, quer acompanhar o culto pela internet. Eu vou acompanhar pela internet hoje, porque eu estou meio cansado, né? Então, o semeador não faz isso não, irmãos. Você já viu alguém semeando pela internet digital? Não. Alguma plantação digital? Não. Alguém de vocês já experimentou comer uma comida digital? Alguém já comeu uma feijoada digital? Uma macarronada digital? Um churrasco digital? Você já experimentou pegar um filme de um churrasco e comer a televisão ou o computador? Mas é impressionante que o pessoal quer fazer isso, né? Com a espiritualidade. A espiritualidade pode ser ingerida de maneira digital. Mas e a carne? Não, a carne não, agora. A carne deixa a carne carnal. Você vê que o homem ele é indesculpável, né? Que aquilo, a verdade ela está em nossos olhos e às vezes a gente não quer ver. E ao semear, ele foi semear, ele está plantando aqui, ele está trabalhando, ele está se afadigando, ele está se esforçando. Jesus, são poucos os que se salvam, não é da sua conta. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus não disse não é da sua conta não, viu, meu irmão? Fui eu que estou dizendo. Mas o que ele está meio que dentro do texto. Jesus está dizendo para esse rapaz, por que você está preocupado com isso? Tem que preocupar com você. Você já se esforçou para entrar pela porta? Porque vai chegar um momento em que alguns vão desejar entrar e não vão poder. Como na época de Noé, quando o Senhor fechou a porta, não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. E aí ninguém podia mais entrar.
Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente fala sobre isso, mas chegará um dia que vai ser o nosso último dia aqui na Terra. E a gente tem que estar sempre preparado para isso. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Então, à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Não sei se vocês já andaram em campos, né, de agricultura. A beira do caminho é o caminho, literalmente, que as pessoas passam. Você atravessava uma plantação, né? Então, aquele caminho que as pessoas passam continuamente, o que é que acontece? Ele fica o quê? Duro. Ele fica duro. É como, por exemplo, né, quando você quer pavimentar uma cidade, uma rua, né? Você passa aquela máquina que vai nivelando a rua. Então, o fato de muitas pessoas andarem pelo mesmo trecho faz com que aquele trecho fique batido, né? Que a gente diz terra batida, terra dura, diferente daquela terra fofa que é a terra ideal para receber a semente, né? Meio que a semente mergulha nela. Então, essa terra dura, o que é que acontece? A semente batia e ficava na superfície, né? E o que é que Jesus vai dizer aqui? E as aves do céu a comer. Então, quando ficava jogando a semente, existia sempre por cima o quê? Aves que ficavam de olho nesse tipo de semente que caía à beira do caminho. Jesus vai dizer mais adiante que rapidamente eles vêm. Então, cuidado. Se você não valoriza a semente, tem quem queira. O diabo muitas vezes está mais atento a uma pregação do que os próprios crentes. Olha que coisa assustadora. As aves do céu a comeram, e outra caiu sobre a pedra. Aqui a pedra é importante a gente entender. A tradução aqui, ela não é muito feliz, a tradução no português. Porque o que é a pedra aqui? A pedra não é uma rocha. Porque quando as pessoas iam plantar, eles limpavam o campo. Então, se tinha algum tipo de pedra, eles tiravam aquela pedra do campo. Mas existia, no Israel antigo, espécies, né, de terras onde você tinha uma camada fina de terra e embaixo era a rocha. Quando a pessoa passava com arado, não dava para ver a diferença, né, porque tinha uma mínima profundidade, mas embaixo era logo rocha. Então aquela semente ali, ela até nasce, como a gente vai ver, mas o fato de embaixo daquele pedacinho de terra ter rocha, faz com que ela não possa criar raízes, e são as raízes que possibilitam as plantas de tirarem o substrato do solo para poder o quê? Crescerem e serem fecundas. Então aqui ele não está falando de que a semente caiu numa rocha, mas em um solo rochoso, que é esse solo que tem uma pequena camada de areia e que embaixo sim é rocha, né? Então caiu outro sobre a pedra ou sobre esse solo rochoso, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Foi o que eu falei a vocês. Então ele até cresce. Se fosse direto na rocha, como é que ia crescer? Então esse solo característico, né, daquela região, em algumas regiões tem isso. Então pequena camada de terra, quando a semente tentava criar raízes, não achava, porque era terra, então ela não tinha como tirar água e sustento, e quando vem o sol, ela se queima. Outra, versículo 7, caiu no meio. Pastor, porque o senhor está explicando, porque eu não vou explicar aquilo que Jesus já explicou. Jesus explicou muito melhor do que eu, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, outra caiu no meio dos espinhos. O que são os espinhos, irmãos? É aquilo que lá em Gênesis é dito: a terra dará cardos e abrolhos. Então aqueles espinhos que crescem são as chamadas ervas daninhas, que muitas vezes elas ficam na plantação, e que se a semente cai perto delas, não vai conseguir crescer, porque elas sufocam. Elas crescem mais rápido do que a semente boa. Vocês já experimentaram? Algum de vocês que têm fazenda, né? Eu sei que muitos de vocês têm fazenda, têm terra.
Se deixar uma terra, uma casa, por exemplo, assim, abandonada, pouco tempo você vai ver mato crescendo, né? E você vai ver muita coisa ali. Mas se você quiser uma árvore frutífera, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que plantar e vai ter que regar. Não é assim? Então, isso faz parte lá de Gênesis. A terra dará cardos e abrolhos. A partir de Gênesis, você vai ter que semear a terra e vai ser difícil isso. Porque vai ter espinhos, vai ser dificultoso, você vai ter que ter atenção. Então ele caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então eles crescem mais rápido do que a semente boa. Então eles concorrem com ela, então sufoca, impede ela de frutificar. Ela até sai aquele broto, ela cresce meio que sufocada, né? Mas ela não vai conseguir dar fruto, porque ela está presa pelos espinhos que estão ao seu redor. Então Jesus diz na última parte, porque a gente fica pensando, meu Deus, então o que vai ser semear? Não vai sair nada. Aí ele diz, calma. Outra, afinal, uma só. De 4 tipos de solo, somente um vai dar fruto. E aí tem gente ainda com fórmula mágica para conseguir 300 mil almas para Jesus de uma vez só, né? Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu 100 por 1. Aqui era a colheita perfeita. 100 grãos por uma semente semeada. Seria a colheita perfeita. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus disse isso, da mesma forma que José tem falado para a gente, lá no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele foi escrito, ele é uma revelação para os crentes. Ele não é uma revelação para os ímpios. É uma revelação das coisas do fim para os crentes, não é para os ímpios. Os ímpios não creem. Então, por isso aquela linguagem, é uma linguagem que os crentes irão entender. Você vai ver, inclusive, uma íntima ligação entre o último livro da Bíblia, que conclui o cânon sagrado, que é Apocalipse, e o primeiro livro, que começa o cânon sagrado, que é Gênesis. Você sabia, por exemplo, que a expressão árvore da vida só tem nesses 2 livros? Gênesis e Apocalipse. Será que isso é uma coincidência? Deus não trabalha com coincidência, né? Deus trabalha com providência. Ele faz tudo de maneira perfeita. Então, aqui também ele fala de uma forma que ele vai atingir os ouvidos daqueles que devem ser atingidos. E ele está protegendo a igreja daqueles que fariam um mal tremendo se adentrassem nela. Alguns vão conseguir entrar na igreja por uma própria manifestação do mal, para tentarem fazer o mal. E Deus vai transformar o mal em bem, como Ele sempre faz na vida dos seus eleitos, fazendo com que os irmãos se tornem mais pacientes, mais amáveis, mais perdoadores. Mas o propósito do Senhor é sempre que a igreja seja santa. E o melhor instrumento de santificação da igreja é a palavra. O próprio Senhor Jesus é que apontou nessa direção. Ele orou há 2000 anos atrás por mim e por você. A gente nem sonhava em nascer e ele já estava orando por nós da seguinte forma: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a melhor forma de santificar uma igreja é pregar a palavra de Deus de maneira fiel. Então aqui o Senhor Jesus faz isso e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, irmãos, essa segunda parte é a explicação da parábola. Os discípulos, eles interrogam, perceba, que há uma mudança no grupo. Primeiro, quem é que ouve? A multidão. Mas quem é que vai até Jesus e pergunta o que significa a parábola? Os discípulos. Porque são os discípulos que têm, irmãos, essa curiosidade santa, essa vontade de aprender.
Eles não têm vergonha de perguntar. É como uma criança de colo que olha para uma ave e diz: o que é aquilo, meu pai? Aí o pai fala: meu filho, ele é um papagaio. É o pai, o que é isso daqui, meu pai? É um mar. E ele é grande desse jeito, não entre não, viu? Que é fundo, né? Então é uma criança de colo. Assim somos nós. Pelo menos deveríamos ser no nosso relacionamento com Deus. Devemos nos sentir sempre dependentes dele. Isso não devia ser vergonha, mas devia ser motivo de segurança para a gente. Saber, não que a gente segura sempre forte na mão de Deus, porque às vezes a gente fraqueja, mas Deus está sempre segurando fortemente na nossa mão, de maneira que a gente não se perca. Glória a Deus por esse amor imensurável. Versículo 9. Os seus discípulos o interrogaram. Os discípulos são aqueles que têm vontade de aprender. Aqueles que têm vontade de aprender porque um dia vão ensinar. É assim que se faz discípulos. Discípulos fazem outros discípulos. Assim como ovelha gera bode, ovelha. Não é assim? Então, seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Talvez para a gente, né, que já ouviu a explicação dessa parábola centenas de vezes, que já leu várias vezes os evangelhos, mas aqueles homens estavam ouvindo pela primeira vez. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. A vocês. Quem eram eles? Homens pobres, homens rejeitados, homens desprezados. Jesus diz: a vocês é dado. Não é merecido, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu estudo, eu medito na palavra de Deus por horas seguidas, e quando eu consigo compreender, é graça. Até a vontade de estudar a palavra de Deus é graça, porque a minha carne muitas vezes teria vontade de fazer outra coisa, mas o Espírito subjuga a carne de tal forma que nós ficamos horas estudando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. E então, quando a gente faz isso, é nos dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Não sei se vocês têm essa sensação quando a gente lê a Bíblia e a gente entende o que está escrito. É tão maravilhoso. Principalmente quando a gente tem acesso às centenas, talvez não, mas com certeza, milhares de profecias que são para mim e para você, se efetivamente somos filhos de Deus. Existem milhares de promessas que são para nós e que já estão se cumprindo e que muitas vezes a gente nem se apercebe por conta da nossa ignorância preguiçosa. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, a ideia é: o Senhor tem os seus e existem os demais. A linguagem aqui é uma linguagem muito parecida com a linguagem que João usou em 1 João capítulo 5. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós, o que é a diferença? Somos de Deus, não é assim, irmãos? Então a linguagem aqui é a mesma. A vocês, um pequeno grupo, é dado conhecer os mistérios, mas aos demais não. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam. Olha, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, com mais de 10 anos de pastoreio, já tive essa experiência algumas vezes de conversar com pessoas de até um alto grau, assim, né, segundo o padrão do mundo, de intelectualidade, que não entendem coisas simples da Bíblia, que qualquer um de vocês aqui sabem para ensinar até. Por quê? Porque isso é graça. Aquela pessoa que às vezes é muito estudiosa em uma determinada área, ela pega a Bíblia, ela lê, ela estuda, ela pega comentários, mas ela não consegue ter a compreensão que você tem. Porque grande parte, ou a maior parte das verdades da Bíblia, pelo menos as verdades essenciais da Bíblia, elas só são compreendidas de forma espiritual.
Por mais que eu tenha apresentado a vocês, olha, o meio de se estudar a Bíblia, o meio histórico, gramatical, mas isso é com o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo, a gente não vai para lugar nenhum. Como disse um autor do passado, a Bíblia é o tipo de livro que você tem que ler com o autor do seu lado te explicando, que é o Espírito Santo. Então, é isso que Jesus está mostrando aqui e está louvando. Se fala por parábolas para que vendo não vejam. E olhe que isso não é algo que só acontece com a igreja de Cristo. Isso aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. Na época de Isaías, o Senhor disse a mesma coisa. Isaías pregou 700 anos antes de Jesus vir. E quando Isaías foi separado para o ministério profético, ele ouviu do Senhor palavras muito semelhantes a essa, que estão lá em Isaías 6. Olha, Isaías, você vai pregar, mas o povo não vai te dar ouvido. E o povo não vai te dar ouvido porque eu não vou deixar eles ouvirem. Eu vou endurecer o coração desse povo. Eu vou fazer isso. Quem endureceu o coração de Faraó e amolecia quando queria? Deus. Que poder é esse? De Deus. Mas aí eu não consigo compreender como é que a responsabilidade do homem existe se Deus é soberano. Você não entende isso? Claro que isso é fácil de se entender. Deus manda em tudo e você é responsável por tudo que você faz na sua vida. Ah, mas isso não bate. Não bate se você for pensar de maneira carnal. Mas se você pensa de maneira espiritual no Deus onipotente, você entende isso claramente. Você é responsável por suas ações, por suas escolhas, mas Deus é soberano sobre tudo e todos. Então, essa é a verdade clara da Bíblia, que muitos se levantam contra. Alguns querem enaltecer a soberania de Deus, excluindo a responsabilidade do homem, como se isso fosse enaltecer a soberania de Deus. Não, a soberania de Deus ela é mais glorificada ainda, sabendo que o homem é responsável por suas ações. E outros querem elevar a responsabilidade do homem e tirar completamente a soberania de Deus. Isso está errado também. Essas duas verdades elas devem ser apresentadas conjuntamente, porque é assim que elas aparecem na Bíblia. Deus é soberano e o homem é responsável pelas suas ações. Amém? Amém. Então aqui ele diz: para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Agora Jesus vai explicar. Aqui em Lucas apresenta essa parábola de maneira mais resumida. Até porque Lucas ele vai falar de outras parábolas no decorrer aqui dessa passagem, né? Mas em Mateus, por exemplo, Jesus se delonga um pouco mais. Mas Lucas aqui parte logo para a explicação. Olha o que diz aqui no versículo 11. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, irmãos, qual a necessidade de eu explicar uma coisa que Jesus já explicou? A semente é o quê? É a palavra de Deus. Ah, não, a semente é o Espírito Santo. Não, a semente é sei lá o quê. Não, meu filho, Jesus já disse o que é a semente. O que você está falando o que aí? O que você quer falar daquilo que Jesus já falou? Uma semente é a palavra de Deus. Essa é a semente. Então, não tem outra semente. Ah, não, mas eu acho que se a gente usar uma outra forma de evangelismo, a gente vai obter mais sucesso. Meu filho, mas se você usar outra forma, não vai ser a mesma semente. Então, você vai ter que botar um Tzinho. Você sabe o que significa o T num produto que você compra no supermercado? Transgênico. Significa que aquele produto passou por algum tipo de mutação genética e que provavelmente que ninguém sabe o que ele vai fazer no seu corpo. Por isso foi obrigado, né, que os produtores, quando usassem sementes, né, transgênicas, que são sementes mudadas geneticamente para resistirem a pragas, uma série de coisas, se colocasse aquele Tzinho para você saber o que você está comprando, porque existem estudos que dizem que essas coisas assim fazem mal.
a longo prazo e até a médio prazo, curto prazo. Aí Deus está no controle de tudo, não quero assustar ninguém, né? Mas o que eu quero que você entenda é isso. O Senhor Jesus, ele diz que a semente é uma só. Então, não tente convencer as pessoas a se tornarem crentes usando fórmulas mágicas. Então, muitas pessoas gostam de, vamos fazer um luau cristão. Então, a gente vai ser, vamos pegar uma bola. Uma vez me perguntaram, pastor, deram a ideia de botar uma bola daquela de boate no meio da igreja, o que é que o senhor acha? Eu digo, foi o cão que deu essa sugestão, não foi? Aí o irmão ficou meio ofendido, ficou 2 dias assim de cara feia comigo. E aí, eu digo, rapaz, como é que dá uma sugestão dessa? Botar uma bola de boate no meio da igreja? É o quê? Então, a pessoa quer fazer um luau cristão para atrair as pessoas. Porque as pessoas, elas gostam dessas coisas. As pessoas carnais. Então, se você atrai pessoas carnais para a igreja, para manter elas, você vai ter que dar carne. Então, quando você vai no zoológico, o leão que está lá no zoológico, eu nem sei se tem leão no zoológico daqui, mas eu acho que tem algum tipo de felino. Ele come carne. Ele não come cenoura, beterraba, chuchu. Não, ele come carne sangrando. Porque ele é um animal carnívoro. Então tome cuidado quando você traz para dentro da igreja pessoas carnais, porque você está usando métodos carnais para atraí-las para dentro da igreja. Você vai ter que manter elas aqui dentro de maneira carnal, senão elas vão causar o maior alvoroço dentro da igreja e é capaz de ela machucar alguns outros irmãos. É como, por exemplo, irmãos, se você pegar um lobo e soltar ele dentro do galinheiro, o que você acha que vai acontecer? O lobo vai lamber as galinhas, vai cuidar delas. Será que vai fazer isso? Vai ficar amiguinho? Não? Não fica não? Então, assim, tem até essa expressão, né? O lobo no galinheiro, né? Fazendo a festa. Então, cuidado. A forma de se pregar a palavra de Deus, se plantar a igreja, a forma da igreja crescer de maneira saudável é por meio da palavra. Então, essas outras fórmulas mágicas, né? De G12, G não sei quanto, tem gente que diz até que você tem que ir para retiros, que acontecem coisas mágicas lá. Essas coisas todas são diabólicas, né? Então tome muito cuidado com esse tipo de influência, porque ela é extra-bíblica. Tudo que é fora da Bíblia é diabólico. Para o cristão ele tem a sua maneira de pensar espiritual limitada à Bíblia. Aquilo que não está na Bíblia, para nós, já é um alerta. Então, ele diz, aqui caiu à beira do caminho, versículo 12, são os que a ouviram. Então, ele diz que as pessoas são como um solo. Percebeu? Ele diz que são os que ouviram, pessoas que ouviram, aquela multidão que estava ouvindo ele, ouviram. Vem a seguir o diabo. Olha que coisa, olha como o demônio, como os demônios, que tem como seu príncipe, Satanás, diabo, eles são diligentes na sua função de se opor à verdade de Deus. Ele vem rapidamente. E às vezes ele vem por meio de dardos inflamados. Então você está aqui prestando atenção na pregação e de repente vem um pensamento totalmente contrário ao que está sendo pregado. Ou alguma pessoa que está sentada ao seu lado pergunta, meu irmão, que oração? E aí você já perde completamente o sentido da pregação, já não sabe mais nem onde está, né? A pessoa lhe pergunta qual foi o resultado do jogo do Bahia ontem, do jogo do Vitória, ou do CRB, ou do Confiança, né? Então no meio do culto vai perguntar essas coisas. Então saiba que é o diabo. Aí a pessoa, você falar isso, a pessoa se ofende. Pastor, eu perguntei no meio do culto para o irmão isso. Quer dizer que eu estava com o diabo? Muito provavelmente, estava influenciado por ele, né? Não é que você esteja endemoniado, talvez até esteja, né? Não sei se você é a casa vazia, né? Quem sabe é Deus e você. Mas
com certeza por Deus é que você não estava influenciado. Se preocupando com coisas terrenas no ambiente espiritual. Então, o diabo faz isso, irmãos. Ele quer roubar a semente. Ele quer impedir que você absorva o conhecimento que Deus tenha te dado. Nessa noite, amanhã de noite, quando o irmão José estiver pregando, em tantos outros momentos, quando a palavra de Deus é pregada, o diabo vai tentar de todas as formas impedir que a gente tenha acesso a essas verdades que nos fortalecem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, de maneira pregada. Então, o diabo não quer que você saiba das promessas que Deus te deu. Você vai ver, por exemplo, no livro Peregrino de Albânia, ele coloca, quando ele foi preso no castelo da dúvida, que reinava lá o gigante desespero, aí de repente ele percebe que ele tinha a chave, estava lá, mas ele não percebeu, era a chave da promessa, que abriria qualquer porta. Então, às vezes a gente não se apercebe de coisas que são pregadas. Aí depois, na outra semana, como o irmão José, instruído por Deus, sempre faz, recapitulando o que a gente pregou semana passada. Aí, rapaz, José falou isso semana passada? Eu nem me lembro. Foi porque você não estava prestando atenção quando ele falou isso na semana passada. Mas ele falou. E ele repetiu. E foi misericórdia de Deus ele repetir. Porque você devia ter ouvido da primeira vez que ele falou. E não fique mal acostumado não, porque ele repetiu agora. Pode ser que de outra vez Deus não instrua ele a repetir da mesma forma. Então a gente tem que estar sempre atento quando as verdades eternas de Deus estão sendo ministradas. Porque nós estamos aqui em um ambiente espiritual, onde existem forças espirituais, tanto do mal quanto do bem, ao nosso redor. As do mal ao derredor, do bem ao redor. Mas estão todas aqui, tentando de alguma forma nos influenciar naquilo que o Senhor tem a nos dar nessa noite, ou em qualquer outro momento de culto. E ele diz aqui: vem o diabo e arrebata-lhes. Olha que coisa, arrebata-lhes. A palavra arrebatar é algo muito forte. É a mesma palavra que a gente traduziria para sequestrar. É você tomar algo com força. Arrebata-lhes do coração a palavra. Porque é o coração que é o alvo. Como um pregador do passado ele disse: nós pregadores somos pessoas extremamente limitadas. Podemos apenas levar as verdades de Deus até os ouvidos. Mas só o Espírito Santo pode levá-las do ouvido até o coração, que é onde de fato elas irão germinar. Então aqui ele diz: rapidamente vem, para que ela não encontre espaço para crescer. Então as aves comem aquela semente. Arrebata-lhes do coração, para não suceder que crendo sejam salvos. Olha que coisa. Você quer um exemplo claro? O apóstolo Paulo, quando estava preso, ele teve a oportunidade de pregar para um governante chamado Rei Agripa. Rei Agripa estava com sua esposa, estava com outras pessoas, importantes. O apóstolo Paulo então foi trazido, ele estava preso, ele ia ser conduzido a Roma, mas ele estava preso em Cesareia, se eu não me engano, nessa época, e ele foi levado até o Rei Agripa para apresentar a sua defesa. E ele falou sobre o Senhor Jesus, está lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 26. E ele fala: e o Rei Agripa, Paulo, por pouco você não me persuadiu a me tornar um cristão como você. O Rei Agripa quase acreditou. Porque o Rei Agripa, ele conhecia as verdades do Antigo Testamento, ele era judeu. Então Paulo, quando se dirige a ele diz: eu bem sei que você sabe dessas coisas. Eu sei que você acredita que o Messias vai vir. Eu sei que você acredita nas profecias do Antigo Testamento. Mas quando ele foi falar de Jesus, aí ele não acreditou. Quase. E uma pessoa que está quase viva, ela está o quê? Totalmente morta.
O atacante que quase fez o gol, chutou para fora. O estudante que quase passou de ano, foi reprovado. Sim ou não? Então a gente tem que ter essa mesma noção do mundo espiritual. Tem gente que vem para mim e diz assim: pastor, o fulano de tal é quase crente, e fala isso numa alegria. E eu digo: você está alegre por quê, infeliz? A pessoa é quase crente, então ele está totalmente condenado. Porque normalmente a gente tem uma visão tão moralista do mundo, que basta a pessoa, né, falar de maneira um pouco mais educada, tratar a gente com algum tipo de amabilidade, que a gente acha que a pessoa é de Deus. Não, meu filho. Você se esqueceu que Paulo diz que Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz? Que os servos de Satanás se disfarçam de ministros de justiça? Você se esqueceu disso? Aí você olha para as pessoas, vê uma aparência de piedade, uma aparência, né, de moralidade, e você já acha que essa pessoa é crente. Não, meu filho, para ser crente tem que renunciar a tudo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Esses são os sinais claros dos discípulos de Cristo. Não uma aparente moralidade ou civilidade que esse mundo muitas vezes aceita, né, como regra de religiosidade. Então, a maioria das religiões aceita isso. Se você for uma pessoa moral, se você for uma pessoa educada, você vai ser bem quisto na maioria dos círculos religiosos. Com Cristo é diferente. Cristo diz: você tem que nascer de novo. Você tem que abandonar tudo, tomar sua cruz e então seguir o caminho que eu segui diante de vocês, e vocês vêm agora após mim como meus discípulos, imitando, seguindo as minhas pegadas. Isso é ser discípulo de Cristo, não meramente ter uma aparência, né, de ser uma pessoa correta aos olhos do mundo. Por isso tome cuidado. Muitas pessoas, elas não creem nas verdades de Deus e elas não estão salvas. Pode ser uma esposa, um marido, um filho. Ah, mas fulano é simpatizante. Por isso até que eu pedi ontem de novo que fosse passada uma lista para ser feita, porque eu estou orando a Deus para num desses domingos, provavelmente, a gente falar sobre membresia. Qual é a diferença entre um membro e um visitante da igreja? Um membro é a pessoa que foi alcançada pelo Espírito Santo, regenerada, enxertada na videira verdadeira que é Cristo, e ela faz parte agora do corpo de Cristo de maneira que jamais poderá ser tirada. Mas o visitante não. O visitante, ele pode visitar a igreja há 10 anos. Ele pode até se considerar membro da igreja, mas ele é visitante. Ele não tem compromisso nenhum. Ele está ali como ele pode não estar, né? Então, membro não. Membro é aquele que tem compromisso. É aquele que faz parte do corpo, que se move com o corpo. É diferente daquele que é apenas, né, um visitante, um seguidor curioso. Então, mas chegará um momento que falaremos disso, se Deus permitir. Segundo tipo de solo, o Senhor Jesus fala aqui: o que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Irmãos, eu vou parar aqui nessa noite por causa do horário. O que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Foi o que eu falei do solo. É aquele solo. Ele é um solo que ele não é muito profundo, então a semente nasce logo. Porque quando mais profundo a semente cai, mais demora para poder você ver o ramozinho saindo do lado de fora. Mas como o solo é bem pequenininho, né, o espaço entre a rocha e a superfície, né, é bem pequeno, então aquela sementezinha ela germina logo. Não sei se vocês já fizeram uma experiência quando vocês eram menores sobre aquela sementinha do feijão no algodão, né? Você pega o algodão e o feijãozinho, né? E o feijãozinho abre e sai logo um brotozinho assim, né? Então é aquela experiência ali.
aquela parte do solo assim, pequenininha, e você vê logo o broto sair. Aí você fica, rapaz, fulano é crente. Fulano ouviu uma pregação do pastor Ju e disse, rapaz, eu quero isso para mim. Eu achei a igreja de Atos. Eu quero esse Jesus para mim. Oh, aleluia. Eu amo quando aquele irmão toca o violão, rapaz. Embora aquele microfone, quando ele diz assim, agora sai igreja, eu fico doido com aquilo. A pessoa, ela ouve pela assim, do primeiro momento com alegria, determinadas verdades, né, como o céu. Vai num dia que José está pregando sobre o céu. Porque o céu, as pedras de jaspe, as ruas de ouro, o rio, a árvore da vida, vai viver para sempre, não tem choro, nem dor, nem morte, já as primeiras coisas se passaram, e aleluia, é isso que eu quero para mim. Aí meu filho, o camarada vai no outro dia, na terça, na sexta, quer dizer, aí chega lá um pastor e diz, olha, o negócio é o seguinte, você quer ser discípulo do Senhor Jesus, renuncia a tudo, tome a sua cruz e me siga. Aí varão, aí não, aí é o da terça. Aí você vai na terça, aí José não está mais pregando sobre o céu, porque ele vai pregar, está seguindo o livro do Apocalipse, aí ele vai pregar sobre a ira de Deus descendo. Você, rapaz, esse pastor mudou tudo. Semana passada estava tão legal a pregação dele, agora está falando da ira. Aí não, mano, que é isso? Parece que combinou com o de sexta. Não, eu preferi o da terça-feira vazada, que é no céu. Mas se existe céu, é porque existe também o quê? Inferno. Não, a pessoa só quer que exista o quê? Céu. Inferno não. A pessoa ouve que o Senhor é meu pastor e tem consolo. Mas quando diz que o Senhor disciplina os seus filhos, a pessoa não gosta, não. Aí não, açoite não. Diz que ama e dá açoite nas costas. Aí não, velho. Então, essas pessoas, elas são como esse solo rochoso. Eles ouvem a palavra, no primeiro momento recebem com alegria, porque eles não entendem direito. Eles entendem de maneira parcial, eles entendem de maneira conveniente. É como, por exemplo, você ouve sobre o juízo de Deus na vida dos ímpios, e aí você diz, é mesmo, o juízo de Deus é isso mesmo, ele vai descer lá em Brasília, aqueles políticos sem vergonha, ele vai pegar aquele pessoal da minha rua que fica me perseguindo. Você já pensou que o ímpio pode ser você? Está desejando mal para essas pessoas todas? Não, mano, eu não. Eu vou para a igreja. Se você está dizendo que eu ir para a igreja e nada é a mesma coisa, então nem vou ir, viu? É um monte de gente que deixou ele vir por causa disso. Porque ela acredita naquilo que quer acreditar. Então, quando determinadas verdades são expostas, contrário ao que ela quer para a sua vida, ou o que ela deseja, né, para o seu futuro, essa pessoa abandona o caminho. E mesmo as dificuldades, aqui como ele diz, ouvindo a palavra recebem com alegria, mas eles não têm raiz, eles não se preocupam em conhecer mais, eles não têm o desejo de conhecer o seu Salvador, como os discípulos, que ao ouvirem a parábola, eles foram até Jesus e fizeram o quê? Interrogaram, e aí Jesus, como é esse negócio? A gente quer entender, a gente não quer ficar aqui sem entender, tem que saber. Mas essas pessoas não, elas se satisfazem com o conhecimento superficial. É a grande maioria, né? Por isso que às vezes a gente fica tão frustrado, porque muitas pessoas são assim, na primeira dificuldade, abandonam a fé. Que caiu sobre esse solo rochoso, sobre essa pedra. Ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E esse algum tempo é variável, irmãos. Só pode crer por uma semana, um mês, um ano, né? A gente cria uma série de expectativas. As pessoas às vezes falam, pastor, o fulano vai se batizar hoje, que alegria. Quem está alegre? Você? Eu fico feliz quando eu vejo frutos dignos de arrependimento. As pessoas produzem esse tipo de fruto, me dá uma alegria imensa. Como disse o apóstolo João, eu fiquei feliz em saber que os meus filhos andam na verdade. Aí dá alegria. Você pregou, você evangelizou, e aquelas pessoas que eram cristãs deram testemunho de que o cristianismo dela era verdadeiro. Aí João disse, fiquei feliz em saber que os meus filhos andam na verdade.
Mas só batizar, fazer parte da igreja por um tempo. Tem pessoas que nem se consideram membros, tem pessoas que se consideram membros, mas que não têm qualquer compromisso mais sério com a igreja. Então, elas creem por um pouco de tempo. É só a conveniência. Né? Conveniência. Fico triste, né, com essa realidade. Pessoas que muitas vezes veem a igreja como um programa social do governo. Tem gente que tem essa visão da igreja, sabia? Eu vou na igreja porque eu sei lá que o pessoal é bonzinho. Então assim, se eu fizer cara de coitadinho e disser que eu estou precisando disso ou daquilo, eles vão me ajudar, que eles são, né? Eles dizem que são de Deus. Então essas pessoas, elas não percebem o risco que elas estão correndo. Porque a Bíblia diz que com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. A gente tem um exemplo de Ananias e Safira, que tentaram brincar com o Senhor e a gente sabe qual foi o destino deles. Ofni e Finéias, Nadab e Abiú e outros exemplos que a Bíblia nos traz. Então, tome cuidado, irmãos, para que a sua fé não seja superficial. A fé verdadeira, ela tem raízes profundas, de maneira que mesmo que venham tempestades, aquela árvore não vai sair do lugar, porque ela tem raízes profundas. Eu sei em quem eu tenho crido. Tem um exemplo de um pastor, eu já dei esse exemplo algumas vezes, chamado Richard Rembrandt. Ele foi preso quando o país dele passou por um golpe militar, e ele foi preso e ele foi condenado à prisão, e ele era torturado diariamente para que ele negasse a Cristo. E ele tomava choque, ele passou por torturas assim horrendas, que estão descritas no livro que ele escreveu. Eu esqueci, eu acho que Marte por conta de Cristo, alguma coisa assim, né? Depois ele foi solto, ele foi exilado nos Estados Unidos, fundou um ministério, inclusive para apoiar pessoas que estavam em países onde o Evangelho é perseguido, a pregação do Evangelho é perseguida. E isso é uma pessoa que tem raiz. Se a gente passasse por uma prova, a gente viu agora, gente, um vírus fez com que um monte de gente abandonasse a igreja, com medo de ficar doente e morrer. Imagina, um vírus. A maioria das pessoas pegou a Bíblia, fechou a Bíblia e começou a dizer: não, mas a Globo falou que tem que ficar em casa. Mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que inclusive é a favor do aborto, é a favor de um monte de coisa que a Bíblia condena, essa Organização Mundial de Saúde diz que é para você fazer isso, isso e isso. Não, é para você fazer isso e isso. E a Bíblia disse o quê? Que em tempos assim a igreja se comporta de que forma? Aí o pastor, direcionado por Deus, falou que a gente ia continuar tendo os nossos encontros. Muitos saíram da igreja e não voltaram. Muitos saíram da igreja e foram para outras igrejas, justamente por conta dessa nossa postura. Por quê? Porque essas pessoas nunca tiveram raízes. Pessoas, inclusive, de anos de igreja. 5, 8, 10 anos de igreja. Mas nunca tiveram raízes. Nunca criaram raízes. Pessoas que ficavam 1 mês, 2 meses, 6 meses, aí saía e voltava, saía e voltava. Não criava raízes. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Uma das características de um cristão verdadeiro é a constância, a continuidade. A Bíblia nos diz, em Gálatas 6, que é necessário que não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ceifaremos. A ceifa tem tudo a ver com a semeadura. A ceifa é o momento da colheita daquilo que você semeou. Então ele diz: ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aí se eu desistir no meio do caminho, eu vou colher alguma coisa?
Não, não vou colher nada. Eu desisti. Joguei tudo fora. Então, tem pessoas que têm muita raiva de mim. E já disseram isso, né, pessoalmente. Porque disseram assim: pastor, mas no começo da igreja, algum tempo atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo, só porque eu parei de fazer, parece que eu nunca fiz nada. Aí eu disse para a pessoa: não parece que você nunca fez nada, não. O seu exemplo é muito ruim, porque você fez e deixou de fazer. Então, isso é uma coisa extremamente maligna. E a pessoa ainda quer reconhecimento por aquele tempo. Parece que é CLT, né? Não, mas eu tive um vínculo empregatício. Por 3 anos eu fui crente. E fui até nos evangelismos e tal. Aí só porque eu não vou mais agora, quer dizer que eu nunca fui crente? Não, quer dizer que você foi e deixou de ser. O que é pior ainda, era melhor nunca ter sido. É o que a Bíblia ensina. Mas aí, quando a gente prega assim, o que acontece? A pessoa fica com raiva de quem? Do pregador. Fica ou não fica? Fica. Tá vendo? Aquele pastor lá de você não reconhece. Fulano fez tantas coisas no começo, só porque saiu, também saiu porque não era reconhecido. E você quer reconhecimento? E é de onde? Isso é não ter raízes. Não tem raízes. Qualquer dificuldade, procura outra direção. Uma pessoa do passado disse uma vez: sempre que você quiser ir para longe de Deus, o diabo tem um barquinho preparado para você. Se você tiver dúvida, pergunte a Jonas. Quando Jonas quis ir para longe da vontade de Deus, ele chegou lá, tinha o quê? Um barquinho preparado para ele. Para ir para o lugar que ele queria, bem longe de onde Deus havia mandado. É o que acontece. Então, tomara que na vida de algumas pessoas seja esse o exemplo, porque Jonas ainda volta, né? Mas algumas pessoas vão para longe de Deus e não vão voltar mais. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Você tem que criar raízes. Você tem que ter raízes profundas. E isso só vem depois de provações. Tiago diz que são essas provações que fazem com que a gente amadureça. A gente tem essa experiência tão necessária para que o nosso cristianismo seja um cristianismo maduro e não infantil, que fica de birra e fica de cara fechada por qualquer coisa que ouve e que não gosta. Então aqui ele diz, concluindo: creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Porque se desviar, eles tomam outro caminho. Eles saem do caminho de Deus. Não, eu não quero mais. Isso daí que foi pregado não é para mim. Que nada. Você viu o que ele falou? Que eu tenho que abandonar tudo, seguir a Jesus? Não. Você viu o que ele falou? Que eu tenho que perdoar aquela pessoa que fez mal para mim. Aquela pessoa. Não, que aquela pessoa me fez, eu nunca vou perdoar. Se eu tiver que ir para o inferno porque eu odeio essa pessoa, eu vou. Olha para isso. É um crente dizer isso, irmão. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido coisas semelhantes. Eu já ouvi dezenas de vezes pessoas que se professam cristãos dizer coisas assim. Eu não acredito que Jesus está me pedindo para amar fulano de tal que só me faz o mal. Meu filho, Jesus amou você, que fez o mal para ele tão maior. Se você é salvo. Então a gente precisa, irmãos, olhar para esse tipo de passagem bíblica e não somente, preparar o nosso coração quando a gente for enviado pelo Senhor para evangelizar, mas também para analisar a nossa própria vida, porque talvez a gente seja esse sol rochoso aqui. Não diz aqui que ele ficou 1 dia, 2 dias, não, ele ficou um tempo e depois ele saiu. Quer ver um exemplo? Demas, ele ficou um tempo, não ficou um tempo? Mas quando veio a dificuldade, foi o que aconteceu? Ele abandonou. Mas Demas ficou um tempo tão considerado, irmãos, que Demas ele apareceu na Bíblia como cooperador de Paulo. E a gente sabe que Paulo tinha um padrão bastante elevado.
a ponto de rejeitar Marcos na segunda viagem missionária. Então Paulo escreve 2 cartas, se eu não me engano, Colossenses e Filemon, e ele vai falar de Demas como cooperador. Coloca Demas no mesmo patamar de Lucas. Aí na última carta que Paulo escreve, que é a 2 de Timóteo, no capítulo 4, ele diz então: porque Demas, amando o presente século, me abandonou e fugiu para a Tessalônica. Demas era o segundo tipo de solo. Ele recebeu a palavra com alegria, mas quando veio a perseguição, ele não tinha raízes, ele não tinha profundidade para dar a sua vida por amor a Cristo, para ficar do lado de Paulo quando ele mais precisava, defendendo a fé cristã. Então, que a gente se analise, se a gente peça que o Espírito Santo ilumine o nosso interior, para se de fato a gente tem feito o que a gente falou recentemente. Será que a gente tem cavado profunda vala para construir a nossa casa sobre a rocha, que é a maneira segura de se construir? Ou a gente tem edificado de qualquer forma? A gente tem sido um cristão de qualquer jeito? Não, irmãos. Existe uma forma certa e uma forma errada de se agir. Existe um caminho certo e um caminho errado de se percorrer. Daí a palavra se desviaram. Ou seja, saíram da rota, saíram do alvo. É como se eles estivessem indo na direção certa e então de repente eles pegaram o caminho errado. Eles nunca vão chegar no lugar correto. Eles vão agora para um lugar de choro, de dor, de ranger de dentes, onde o verme jamais morre, onde o fogo nunca se apaga. É um lugar que a gente conhece pelo nome de inferno, mas a gente conhece de maneira muito superficial, porque o sofrimento das pessoas que estão lá é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Então que o Senhor nos ajude a abraçar essas verdades eternas de Deus, analisar o nosso próprio cristianismo, para que possamos nos lançar verdadeiramente na obra de Deus, sem criar falsas expectativas. Ah, mas eu estou pregando já não sei quanto tempo e não está dando resultado. Sim, você é crente? Sou. Então o resultado já está bom. Se você ainda permanece fiel, meu filho, então isso já é graça imerecida. Aí tem mais uns 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 que ainda são crentes. Rapaz, ainda tem isso tudo. Então, rapaz, meu Deus, a graça tem sido poderosa na vida de vocês, né? Porque a gente tem uma visão assim, tão megalomaníaca, né? Não, eu vou pregar e vai ser igual o pastor aí que tem 1 milhão de seguidores, a página no YouTube que tem não sei quantos mil de curtida. Meu Deus do céu, o cristão está ligando para isso? Essas pessoas que seguem esses falsos mestres são considerados como cristãos? Será que o que a gente está buscando é seguidores e curtidas na mídia social? Será que por acaso a gente voltou atrás e agora a gente está querendo agradar homens e não mais a Deus? Então a gente tem que repensar qual é o nosso papel como cristãos. Ser discípulos que pregam e discipulam outros, ou apenas encher um determinado ambiente que a gente mesmo coloca o nome de igreja, mas que não é igreja. Porque igreja é o local onde os regenerados de Deus são colocados até o momento de se encontrarem com Ele na glória. Igreja é o arraial dos santos aqui na terra. É o corpo de Cristo. Então não é simplesmente uma placa, não é um nome que nos define em um papel, mas é um modo de vida. É uma forma de se enxergar o mundo de maneira completamente diferente do que as pessoas que não têm a Cristo enxergam. Que o Senhor nos ajude a essa verdadeira compreensão de quem somos de fato e de como devemos caminhar até que Ele volte.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento, Senhor, onde fomos estimulados e ao mesmo tempo exortados, como só o Senhor consegue unir essas duas palavras, combinando uma com a outra, estímulo e exortação, são recebidos com alegria pelo coração daqueles que verdadeiramente são regenerados, portanto filhos de Deus. Nos ajuda, Senhor, a evidenciarmos a nossa eleição por meio dos frutos dignos de arrependimento, pois a semente que cai no solo fértil, necessariamente, ela dará o seu fruto na estação certa. Que seja assim conosco, Senhor. Não nos deixa retroceder, não nos deixa sequer, Senhor, olhar para trás, mas que possamos estar olhando para a frente, para o alvo, para Cristo, alvo da nossa santa vocação, para que desta forma, correndo, possamos encontrar toda a motivação e estímulo para correr a carreira da maneira que nos foi proposta, na companhia de Cristo, tendo Ele como alvo, possamos adentrar as portas do santuário celestial. É lá que queremos estar e chegar, Senhor, segundo a Tua benignidade, que nos tem mostrado essa boa notícia, que a nossa inimizade para com Deus foi restaurada e fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo e do caminho que Ele abriu pelo seu sangue. Ajuda do Senhor Jesus a seguir os teus passos de perto, a darmos um bom testemunho e a guardarmos as tuas verdades eternas, Senhor, para que, assim como nós cremos que fomos salvos, possamos também, por graça, ser usados para que outros também sejam salvos. Possamos então todos nos alegrar, pois se a festa no céu quando o pecador se arrepende, nós aqui na terra, que somos a Igreja de Cristo, também celebraremos nesse dia. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se com um cumprimento santo e diga a você mesmo: se for para ser crente, tem que ser de verdade.